Reviravolta no transporte público de Ribeirão Preto. A Justiça determinou que a Prefeitura não é responsável por cobrir o rombo nas contas do consórcio pró-urbano. Novo projeto na Câmara quer derrubar a lei que permitiu aquele repasse dos 70 milhões de reais dos cofres públicos. A decisão é da juíza Lucilene Aparecida Canela de Melo, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão, em uma ação movida pelo pró-urbano contra a Prefeitura em maio de 2020. O consórcio alegava um prejuízo de mais de 10 milhões de reais causado pela pandemia e cobrava socorro financeiro à administração. A magistrada julgou improcedente e disse que não é dever do poder público arcar com esses valores. Ainda cabe recurso da decisão. Preto tem outras prioridades. O transporte público é essencial, sim. A Prefeitura foi negligente nesses 6 anos. O atual prefeito caminha para o penúltimo ano de mandato, não tomou as providências que deveria ter tomado, como, por exemplo, ter as contas do pró-urbano na ponta do lápis para afirmar há desequilíbrio ou não há. Então, a decisão da juíza vem dizer o seguinte: se houver, não é o município que tem que pagar. Todo mundo sofreu prejuízo por parte da pandemia. A gente precisa lembrar o que aconteceu, comércios foram fechados, inúmeras pessoas foram mandadas embora de seus empregos, muita gente passou fome. Então, por que agora o contrato de concessão de ônibus, a gente precisa manter a mesma margem de lucro? A juíza é muito sábia nesse sentido que ela fala: não precisa manter a mesma margem de lucro. A juíza ainda apontou que ficou evidente durante o curso do processo a ocorrência de suposta infração político-administrativa. Por isso, ela encaminhou a decisão ao Ministério Público para que ele apure eventual crime de responsabilidade e improbidade administrativa. É o poder concedente, a prefeitura que vem se negando a fazer um trabalho que é dela, ou seja, a própria prefeitura descumpre o contrato. E ao descumprir contrato, são as denúncias que eu tenho feito. Sabe quanto que a prefeitura previu gastar em obras anti-enchentes para evitar, esses alagamentos, para aumentar a capacidade de drenagem, de escoamento da água? 50 mil reais. Ou seja, nada diante dos 70 milhões que ela está mandando para o consórcio pró-urbano. Então, se governar é priorizar, onde é que está a prioridade aí? Um novo projeto já deu entrada na Câmara Municipal para revogar a lei que autorizou o acordo entre a Prefeitura e o consórcio. A matéria foi aprovada por 13 vereadores no último dia 8 e previa o repasse de 70 milhões, renovação de toda a frota e prazo de 2 anos para uso dos créditos do cartão do ônibus. O texto ainda permitia perdoar dívidas e abrir mão das ações judiciais. O prefeito tem autorização da Câmara para fazer isso. Todavia, ele está sendo fiscalizado e esse ato pode ser questionado judicialmente e ele ser responsabilizado pessoa física por isso. Ou seja, será que ele vai escolher continuar esse repasse mesmo diante de uma sentença tão importante, tão incisiva e que atua de maneira pedagógica perante o poder público? A magistrada pontua que contratos administrativos desse tipo prevêem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro através de um ajuste no valor da tarifa e não por aportes que não estão dentro da dotação orçamentária. Ela ainda determinou que o consórcio seja responsável por arcar com as custas do processo. Em várias alternativas que eu chamo, e o contrato prevê isso, de receitas acessórias, o dinheiro do aluguel das cantinas nos terminais, o dinheiro da propaganda nos pontos de ônibus, isso pode ser feito para baratear o preço da tarifa. E mais, a Prefeitura pode revogar esse contrato, que o Tribunal de Contas condenou, tanto a licitação e o contrato, e fazer uma nova licitação. A Transerp tem um sistema contratado para auditar a bilhetagem e talvez essa caixa preta precisa ser aberta para a população de uma maneira muito clara. E a Câmara não pode se omitir no seu papel de fiscalizar isso e exigir esses dados. Quem não concorda nem um pouco em pagar mais caro pelo serviço é o próprio usuário, que considera R$ 5,00 muito dinheiro pela qualidade dos ônibus. O serviço em si não é bom, é de má qualidade, os ônibus lotados, a gente paga caro demais e assim, sem condições, é um absurdo. A gente fica o dia inteiro, trabalha o dia inteiro em pé, a hora que vem não tem um assento, às vezes que nem em tempo de chuva chove mais dentro de ônibus do que
praticamente fora. A gente paga R$5, aqui dentro de Ribeirão, eu tenho que esperar 40 minutos para poder ir trabalhar, e vou chegar super atrasada. E é difícil. Você vai em pé, não tem muitos lugares para sentar. Às vezes que eu tô com criança, outras pessoas que possam estar cedendo lugar para mim não cede. Aqui tem muitas pessoas, né? Entra muito dinheiro, né? Precisa ter muita mudança aí. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que o acordo firmado com o consórcio pró-urbano teve como base ações judiciais, processos administrativos e um estudo realizado. A ação citada é apenas um dos processos envolvidos. Reforçou que está elaborando a revisão contratual que irá melhorar o transporte da cidade. O consórcio pró-urbano não se manifestou.